Por que a gente está fazendo isso, né? Nas aulas de sociologia, você vai tem esses dois temas. A gente vai trabalhar preconceito racial e exclusão social, racismo na escola e desigualdade social. Isso, gente, para que a gente possa ter esse intercâmbio entre as disciplinas, né? Só que aí nós vimos a questão do racismo numa visão filosófica, a parte de pensamento filosófico, e aqui nós vamos ver agora a partir da sociologia, tá bom? Então, o vídeo que eu coloquei para vocês, que eu queria que vocês assistissem, mas eu não tenho, se não consegue ouvir o áudio, né? Então, vocês vão ter esse vídeo na plataforma, tá certo? Vão poder assistir esse vídeo, vão poder discutir sobre ele. E aí, poxa, gente, por que mudou isso? Pronto. Teoria de classes e estratificação social. Como eu falei para você, todo esse assunto vocês têm no livro de vocês, a partir da página 53. Esse assunto aqui está na página 57, certo? O que seria teoria de classes e estratificação social? É enxergá-la como um conjunto de desigualdade que atinge diferentes sujeitos de uma sociedade, superando-os de alguma forma dos demais. Um grupo de pessoas que pertence a uma camada mais pobre de uma sociedade, por exemplo, acaba não tendo acesso aos mesmos serviços disponibilizados em uma pessoa de melhor condição econômica. Isso também é visto de uma forma ainda mais clara na composição e na organização da maior parte das grandes cidades. Os bairros periféricos e outras periferias, onde se encontra a maior parte da população mais pobre, estão localizados comumente mais afastados dos centros das grandes cidades. Eu não sei se vocês já foram a Maceió, ou nessas grandes capitais, até mesmo na nossa cidade mesmo. Você chega no centro da cidade, parece uma coisa, aquela cidade mais organizada, mais bonita, com prédios. Aí, quando você vai para as periferias, você vai ver a situação da população mais pobre. Ou seja, há essa desigualdade, há essa estratificação, né? Aí, o que seria isso? As classes sociais são agrupamentos de indivíduos em uma posição comum nas relações de produção. São antagônicas e complementares. Uma não existe sem a outra. O que seria isso, né? Aí você tem os trabalhadores, né, que é quem sustenta tudo, é a classe operária, a classe pobre, somos nós que seguramos a máquina, né? Então, é como se fosse essa pirâmide. Isso são chamados de classes sociais. São as classes econômicas, tá certo? E aí, como é dividida essas classes sociais? Alta, seria aqui, autônoma, de rendas altas, empresários e industriais, descendentes de famílias tradicionais e ricas. Ou seja, aqui nessa parte vermelha, aqui, quem está no topo, né? São os empresários, os grandes donos de indústrias, e, consequentemente, os filhos, né, que herdeiro, que a gente chama aqui de berço de ouro, que herdaram as rendas, herdaram os seus bens, né. Temos a classe média, né, pequenos proprietários, universitários, graduados e executivos de pequenas empresas. Então, são os da classe média. E a classe baixa, né, os operários, serventes, empregados, moradores de rua, vigias, faxineiros, ambulantes, boia-frias, trabalhadores rurais, entre outros, né? Essa daqui é a grande parte da população, é a maior parte da população, essas que estão na classe baixa, né? Que é quem segura, segura o sistema, né? E aí a gente vê a desigualdade social, né? Tem essa frasezinha aí, né? Desigualdade social com uma pessoa rica em cima, nem ligando. Mas olha quem está segurando o peso, né? Quem está segurando tudo, né? E aí os totalitarismos, os monarcas, os autocracias, as ditaduras, as juntas militares, todos são fases. Facílimos. Já o fim da democracia é difícil, tem que ser sustentada sem descansar jamais, né? Então, é uma charge mostrando essa situação de desigualdade social de que vivemos. E hoje é que isso aí está ainda maior, né? Cada dia vai se passando mais. E para a gente entender as classes sociais, a gente tem que falar do camarada que a gente já falou em sala também, Karl Marx, né?
Então, as classes sociais. Marx identificou as relações sociais de exploração de classe dos proprietários, burguesia, dos proprietários, a burguesia sobre os trabalhadores e proletariado. Isso porque a posse dos meios de produção, sobre forma legal de propriedade privada, faz com que os trabalhadores, a fim de assegurar a sobrevivência, tenha de vender sua força de trabalho ao empresário capitalista, ao qual se apropria do produto do seu trabalho e de seus operários. Foi o que eu mostrei para vocês, né, o que a gente vai começar a pensar na questão aqui dessa ideologia. Marx, ele vai falar aqui dessa questão de escravismo, né? Quantas pessoas trabalham hoje aí na região de vocês mesmo, vamos dizer, recebendo menos de um salário mínimo, trabalhando de 6 às 6, muitas vezes sem descanso, e aí você não pode nem dizer, olha, não vou poder ir trabalhar, porque você tem suas contas para pagar, você vendeu a sua força de trabalho. Que Marx vai chamar isso aí de como enriquecer como é que eu vou dizer, como enriquecer esse sistema. Ele diz, olha, são coisas antagônicas, não tem como não sair. E ele propõe fazer uma ideia de que tivesse a possibilidade de uma revolução, só que essa revolução seria no campo, essa revolução deveria começar pelos proletários, pelos pobres. Marx, ele diz o seguinte, devemos analisar os indivíduos de acordo com o contexto e suas condições sociais, já que produzem sua existência em grupos. Marx diz, o homem primitivo diferenciava-se dos outros animais não apenas pelas características biológicas, mas também por aquilo que realizava no espaço e na época em que vivia. Né? E aí, o que seria estratificação social? Né? Quando a gente fala em estratificação social, seria o quê? A divisão da sociedade em grupos, camadas ou classes, de forma hierarquizada, segundo algumas categorias. Na busca por critérios objetivos de análise do processo de estratificação social. Marx, já aqui não é Karl Marx, já é Max Weber. Max Weber, ele vai dizer o seguinte, ele propôs um entendimento distinguindo 3 dimensões. O que Marx dividia em 2 as classes sociais, Max Weber vai pegar a estratificação social e vai dividir em 3 dimensões. Ordem social, ordem econômica e ordem política. Né? Ele vai dizer que a ordem social refere-se aos estamentos, ou seja, aos status de parentesco, privilégio social, poder, tradição, é aquelas pessoas, por exemplo, que é rica e todos os filhos são. Por quê? Porque tem a questão dos status, do parentesco, né? Herdou, né? A ordem econômica, e aí vai se referir aos bens sociais, às classes. A ordem política, refere-se às influências políticas, participação e influência junto ao poder, né? O que seria isso, né? E aí, quando ele vai dividir essa questão das classes sociais, ele vai dizer o seguinte, sociedade é dividida em estratos ou em camadas, né? Poder, riqueza e status. Os estamentos formam a forma de organização social de um dos grandes números da civilização do mundo antigo. O mais famoso dele foi visto na era feudal europeia. Então, era esses estamentos que faziam com que ele se organizasse. Né? E aí ele vai falar no sistema de casta, que seria o que está associado às principalmente às culturas indianas, que partilham as crenças no hindu, referente à reencarnação. E o que é que isso tem, né? A sociologia, ela busca compreender essa estrutura social mais ampla, mas também as relações entre as classes sociais próprias da sociedade capitalista. Para quê? Para que a gente entenda que essa questão do racismo, essa questão do racial, não é uma coisa de hoje, né? Isso aí, como diz, já está embutido na sociedade. Você fala, muitas vezes, uma questão racista, quando você vem perceber, já tem feito, ou seja, já está sendo racista, muitas vezes inconscientemente, né? E aí tem a questão a divisão de classe por Max Weber,
que é a classe econômica, estamentos e as políticas. Nesse slide, vocês também têm no livro de vocês, aí o texto principal vai ser sobre Pierre de Bourdieu, que para ele diz que a posição que ocupamos no espaço social depende dos capitais que possuímos, né? Ou seja, quanto mais você tem, mais você quer. Quanto mais você busca, quanto mais você enriquece, mais você quer enriquecer. Que isso acontece? As classes sociais e a desigualdade. Quanto mais rico uma pessoa for, mais desigual o país será. Porque para uma pessoa ser rico, existe o pobre. É questões antagônicas, tá certo? Aí vocês têm que ler. Ô, Pronto, a nossa já é. ô, Alguma professor, dúvida até esse momento? Deixa eu. Já vou